Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Piloto, o seu ponto de encontro sobre o mundo dos negócios e da cultura automotiva. Eu vou iniciar com a seguinte frase: quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Essa frase é muito utilizada pelo nosso convidado, senhor Jean Cunha, gerente-geral do Grupo Carburgo Volkswagen. Seja muito bem-vindo. Obrigado mesmo. É uma honra estar participando aí de vocês, ainda mais depois, né, dessa ilustre presença do Bresolim, né, o César Bresolim. Então, nossa, continuar agora aqui, tem uma responsabilidade, né? Capaz, já, capaz. Que honra estar te recebendo hoje aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente está mega preparado aí já. O Gustavo já veio com umas 80 perguntas separadinhas para ti aqui. E aí, Jeff, como é que estamos para hoje, cara? Cara, com bastante expectativa. A gente tem falado, né? Falamos na entrevista passada sobre o Volkswagen. A gente vai falar um pouco de novo, né, sobre o Volkswagen aí. Como eu já disse, né, na outra entrevista, tive uma breve passagem, tem me batido uma saudadezinha, né? O pessoal tá falando aí que balançou. Mas a gente tá com bastante expectativa para hoje também. Que legal. E tu, Gustavão? O Gustavão tá no nicho dele, né? Mas hoje é mais uma aula aí, né, de pós-vendas, né? Então... Bastante NPS, bastante CSI. Vamos falar sobre NPS, vamos falar, né? É um cara que a gente já conhece há bastante tempo, então tem muita experiência para compartilhar com nós aí, vai ser uma aula também hoje. Que legal, que legal. Jean, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes da gente dar seguimento na entrevista, a gente vai fazer um agradecimento especial a quem paga a conta, né? Então, mandar um abraço especial pro pessoal da Atitude Vídeo Produtora, que são os responsáveis por deixar essas caras bonitas aqui, ilustríssimas. Estão pecando um pouquinho, tá? Não estão deixando a gente tão bonito aqui, mas se você quer ter um programa parecido com o nosso, Atitude Vídeo Produtora é o local certo. Mandar um abraço especial pro pessoal da Confraria das Máquinas também. Eles estão renovando todo esse portfólio de pubs, shows. Confraria das Máquinas em Gravataí é o lugar certo para te divertir, para curtir um sonzinho, é com eles lá. E um abração especial para o pessoal da Braso, que são os responsáveis por você deixar o seu veículo em dia com toda a linha de produtos químicos deles. Inclusive, eu acho que eles são homologados Volkswagen também, né, Jean? Sim, são nossos parceiros lá. Que legal, que legal. Esse é o melhor, eu acho que é o melhor marketing, né? A gente não precisa nem falar, os caras são homologados através de uma montadora, então @Braso, sigam eles lá no Instagram também. E o Bruno vai deixar um videozinho de apresentação agora para vocês. Nosso muito obrigado a todo o time Braso aí. E Jeff, me diz uma coisa, depois da gente ter aquele dia meio cansativo, meio maçante, qual é o melhor lugar para relaxar? Cara, num colchão bom, colchão assim, daquele sensacional que tu consegue descansar, deitar e ter um dia assim, depois de um dia cansativo, deitar e descansar, tirar aquele sono. E onde é que tu encontra esse colchão, Jeff? Canoas Colchões. É, no lugar certo. E tu viu? Sensacional? Ele pegou, né? Sensacional. Super indico. Super indico. Não, mas tu viu como é que a gente faz, né? Um merchan, né, cara? Agora tu me abre o vídeo, o programa hoje falando que a atitude deixa a gente bonito aí. Tu tá... Aí quebrou as pernas, né? Aí quebrou, né? Nem com inteligência artificial tá dando certo. Não deu patrocinador, né? Que loucura. Jean, agora sim, vamos dar seguimento aí que a gente tá cheio de curiosidade pela frente. Queria que primeiro tu te apresentasse aí quem é o Jean, como iniciou no mundo automotivo. Claro, vamos lá. Bom, meu nome é Jean Cunha, né? Tenho 47 anos. Iniciei nesse mundo automotivo aí com 16 anos de idade. Eu comecei na época que o menor aprendiz podia botar a mão na graxa, né? A época boa, né? Hoje não, né, cara? Botar o cara na oficina é só lá no escritório, lá nas peças, né? Mas naquela época a gente podia, né, mexer com desmontar motor, essas coisas assim que tinha setor de usinagem, né? E comecei na Panambra, né? Na Volkswagen, não existe hoje mais a Panambra, mas era uma Volkswagen, né, que a gente iniciou a trajetória. Sim. E lá fiquei 5 anos, né? 5 anos passando por todas as funções, né? Desde auxiliar mecânico, até mecânico diagnóstico, né? E foram 5 anos de aprendizado. E o que eu faço em comparação hoje, né? Porque hoje tudo tem um tempo, né? E eu vejo trazendo para o dia de hoje com os menores aprendizes que entram lá, ou auxiliares, já entram e da noite pro dia já querem uma promoção.
E não sabe, né, que existe o tempo, né, a maturidade para cada função que tu vai aprender, né? Então as velocidades são outras, né, das pessoas que entram, mas a gente tem que percorrer esse, digamos assim, esse caminho do aprendizado, né? Senão tu pula etapa e daqui a pouco tu acaba se queimando ali na frente, né? Tu sabe que essa frase que eu iniciei o programa, que tu fala assim, quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Eu acho que isso aí tinha que estar escrito em todas as paredes de todas as empresas, né? E tu usa muito essa filosofia aí na tua equipe, no teu dia a dia? Sim, porque assim, ó, pensa hoje a gente tá falando de NPS, CSI, né? O produto que eu vendo é o mesmo que o cara vende em Porto Alegre, né? Os processos que eu tenho da montadora da Volkswagen é o mesmo que o cara usa em Porto Alegre. As tecnologias, o parceiro Mobato, né? Excelente lá, é o mesmo que tem em Porto Alegre ali. E o que faz diferente são as pessoas, né? Então, primeiramente, cara, tu tem que entender de gente. Porque talvez ali, se não tiver a pessoa certa, no lugar certo, entendeu? Não vai dar o melhor atendimento pro teu cliente. E quando a gente fala disso, numa qualquer relação de negócios, é a primeira coisa o lado, né, da pessoa atendendo uma necessidade da outra. E eu falo muito isso pelos nossos colaboradores, porque às vezes a pessoa está no lugar errado e na função errada. E tu precisa de uma orientação para ela. Olha, teu perfil não se enquadra para isso, talvez tu vai para essa função, tu é mais um administrativo. Porque daí tu colocando a pessoa no caminho certo, como eu falo, os menores aprendizes, auxiliares que a gente tem, tu direciona a pessoa para fazer aquilo, pelo menos, que tem o perfil dela. E muitas vezes as pessoas chegam querendo o salário, a função ou o status, né? Então isso a gente tem que dar sempre um passo atrás, que eu falo para os meus gestores, né? De primeiro olhar o perfil. Antes de promover, olha o perfil. Acerta o perfil. Depois que a pessoa estiver com o perfil no lugar certo, aí sim a gente consegue desenvolver, treinar para entregar o melhor atendimento. Se tiver no lugar errado, vai ser difícil. Por isso que a gente precisa entender de gente, né? Eu falo. Sabe que a gente mandou fazer alguns vinhos do projeto piloto, inclusive fica o convite aí, o convite não é... Vamos ajudar para promover aqui o nosso vinho, né, a nossa marca. A gente mandou fazer alguns vinhos, se você tem interesse e gosta de degustar um bom vinho, já tem o vinho do projeto piloto circulando aí, muita gente já gostou, já conferiu, o Jeff até meio que pegou uns vinhozinhos para ele ali, depois ele vai ter que prestar conta desses vinhos aí, porque não apareceu mais, né? Falta o acerto aí. Não sei quem foi. Não, mas qualidade do vinho, e aproveitando e voltando no assunto, eles mandaram, né, quando a gente foi fazer a solicitação de compra, o pessoal mandou a diferença de um vinho normal, um vinho reserva e um vinho gran reserva. E eles fazem a comparação com profissionais. Imagina que é um profissional júnior, um pleno e um sênior. Exatamente isso, é o tempo de maturação, né? A gente precisa estabelecer tempo de maturação para cada um poder chegar nos seus níveis e conseguir desenvolver melhor as habilidades, né? Isso dentro da Volkswagen hoje, a gente falou na última entrevista referente a treinamento. E a Carburgo, como que se prepara com os profissionais internos hoje? A gente tem o treinamento da Volkswagen, que são uma academia, e tu faz muito online isso, né? Mas para que a gente não fique só com a parte da teoria, a gente também criou dentro do grupo encontros que a gente faz por função. Porque nesse encontro por função, por exemplo, do consultor técnico, hoje a maior parte dos consultores que eu tenho lá são mulheres. Ela tem uma habilidade melhor para fazer essa entrega, mas talvez a parte técnica não. Então a gente faz os fóruns técnicos, que a gente chama. Junta lá os mecânicos com uma API da Volkswagen e traz o consultor junto, para detalhar melhor tecnicamente alguma coisa que acontece naquele produto. Assim elas conseguem melhor explicar. A mesma coisa a gente faz com a área de vendas. A gente usa o parceiro Brazo, né? De fazer técnicas de venda nos finais de semana. Então a gente tira o pessoal da operação, traz todos os consultores para uma sala e a gente vai falar sobre custo e benefício de cada serviço agregado que a gente vende. Para não ficar naquele, eu estou empurrando ou eu estou gerando uma necessidade. Então tudo isso a gente faz junto com as operações, né, de cada DN que a gente junta num sábado. É uma maneira de tu acelerar esse processo de treinamento que tem da montadora. Que legal. E aí, Gustaveira? Tá quietinho o homem, né, Jeff? Tá quietinho, ele tá devagarinho. Ele tá quietinho, mas ele tá aqui. Ele tá quietinho, mas ele tá querendo, né? Tô Hoje ouvindo vai aqui. sair as 300 perguntas daí. Hoje Olha tá aí. contigo, Gustavo. Não vai dar tempo. Não, mas uma coisa legal, né, de contar a tua trajetória, porque que nem tu falou, o pessoal da geração mais nova é muito acelerado, então o pessoal conhecendo o Jean mais agora, né, falando assim, pô, não é à toa que ele tá ali, né, e já tem uma preparação, assim, né, e a gente não vê isso aí no pessoal, né, tu comentou, né, que o pessoal vem e quer, e aí, eu vou ser promovido, às vezes não tem nem um ano de casa, né, e como que é lidar, assim, com essa parte da geração mais nova, assim, para acalmar, fazer a leitura dele, opa, esse aqui vai para lá, esse aqui vai para cá, não, esse aqui realmente está pedindo passagem, então, ou seja, a gente sabe que tem ferramentas para extrair isso aí, né, mas como vocês fazem hoje lá até para não perder um funcionário bom, né? O que a gente tenta traduzir, né, na avaliação de desempenho.
Muitas vezes eu pego um auxiliar mecânico e aí ele tem treinamento da Volkswagen, mas ele está mais acelerado nessa parte técnica. A gente faz lá um treinamento interno, vê a capacidade de conhecimento dele e aí tu vai ali e promove ele de auxiliar mecânico para mecânico. Uma etapa dessa que é um auxiliar para função até é fácil, né? O problema é quando o cara é o consultor técnico e ele quer já virar o supervisor, né? Aí é uma coisa mais detalhada e aí tu precisa fazer a longo prazo, usar o RH, fazer uma avaliação de desempenho da função. Mas as funções que são auxiliares para mecânico ou auxiliar CT para CT, a gente sempre faz essa avaliação técnica, se a pessoa tem capacidade, e aí faz a promoção da função. Tu teve uma passagem também pela Audi, né? Sim. E como é que foi ali para ti as questões ali de ter trabalhado com uma marca premium? O que deu para trazer para hoje, tua experiência com o Volkswagen, que é uma linha mais popular? Na Audi, a primeira coisa que a gente nota lá é que o cliente vai lá para fazer uma relação, entendeu? E quando ele tem um produto premium, é um carro a mais na família que ele usa para curtir, para passear. Então, o cliente ele tem que ter tempo, né? Para chegar lá, deixar, ele quer conhecer o mecânico que vai fazer. Não é um volume que tu atende 10 carros por dia. Muitas vezes o próprio cliente, lá, o dono do carro, ele tem o contato do mecânico, entendeu? Para ter aquela segurança. A forma dele deixar o carro, ele vai deixar o carro ali, ele quer que uma carona até o aeroporto. Não é só a revisão em si que tu tem que cuidar, são os detalhes com a limpeza, ele já aproveita já fazer, se tu oferecer para ele uma lavagem detalhada, ele vai fazer. Ele quer que cuide do carro como se, né, fosse mais um bem da família ali. O que é muito diferente hoje do nosso modelo de negócio, que quando tu tem quantidade, né? Quantidade. O que a gente precisa só trazer, que eu falo sempre, e que a GM faz muito bem isso também, é a relação de quem vai fazer, né, que é o médico, lá, o mecânico, com o próprio cliente. E aí esse cuidado que a gente traz hoje, por exemplo, para a Volkswagen é tentar trazer o mínimo contato que eu consigo, apesar do volume que eu tenho de receber carro. Tem loja que a matriz recebe 30 carros ao dia. Mas o mínimo contato possível, né, do mecânico com o cliente final. Se não for para testar um carro na hora que ele reclama de barulho, é através de vídeo, né? A gente faz os vídeos, o cara grava o nome dele, mostra lá o que ele encontrou como defeito e encaminha isso pro técnico. Muito do que a gente fazia isso na parte premium, né? Mas de um jeito diferente, né? Que legal, tem sido um pouco até, não digo comum, né? Mas tem sido, a gente tem escutado mais sobre isso, né? Pessoas comentando aqui essa questão do vídeo, né? Desse contato mais próximo. Eu acho que é uma tendência do mercado hoje, né? De pós-vendas, fazer esse contato mais próximo com o cliente, até porque o cliente ele quer saber, ele larga o carro lá, ele quer saber o que está acontecendo com o carro, né? Isso tem efetividade ali na parte na hora da venda também. Até se tu me permite, Jeff, Claro. eu acho que não é nem hoje, né? Mas é que hoje com a tecnologia facilita isso. Mas a gente como consumidor sempre quer estar presente. Eu larguei meu bem, pô, um carro zero hoje, acima de 100 mil reais. Tu quer saber quem está tratando teu carro, como que ele está chegando. Então, vai de encontro aí, ao encontro da tua para a gente conseguir sensibilizar. Eu acho que teve o Thiago, que era do BTU, até comentou que isso também tinha mecânicos de 30 anos, mas é mais difícil de gravar um vídeo, né, do que um mecânico de uma geração nova. O que a gente fez no grupo para sensibilizar isso, da necessidade para o mecânico fazer, é criar uma campanha interna, né, uma concorrência entre eles, que era o Game On. Então a gente faz isso ano a ano. Primeiro a gente começou com quantidade, né, para fazer o cara se desenvolver e não ficarem avaliando ele. Então tinha uma quantidade X que os técnicos gravavam, jogavam no grupo, o cara que atingia aquilo, nós fazíamos uma eleição, né, de quem mais fez e premiava o cara com dinheiro. E aí foi evoluindo isso. Hoje, esse ano, por exemplo, a gente está fazendo pela qualidade. Então vai ter o vídeo que tiver melhor relação custo e benefício, né, na explicação. E aí vai ter o da Volkswagen, né, que são 6 hoje oficinas Volkswagen, que vai ser eleito, né, o cara lá que tem a melhor. E depois a gente vai fazer isso com a Stellantis, que a gente tem Citroën e Peugeot, como se fosse uma final entre eles, entendeu? Então acaba gerando legal, uma cara. competição interna entre eles. E assim tu faz o quê? Sensibilizar a equipe, né? E cria um foco para eles, gravar o vídeo, porque por trás disso é a transparência pro cliente, né? E aí a gente volta para aquela frase, né? Quem não entende de pessoas não entende de negócio, né? É E aí vou até encaixar uma outra frase que é o seguinte: liderar não é mandar, é inspirar. Como que tu reconhece hoje, ou o que tu encontra aí como o principal erro dos novos líderes, né? Da nova liderança? O que eu vejo assim, ó, muitos não se conhecem a si mesmo, né? Então, eu sou um cara, né, que tenho as minhas qualidades e tenho, né, as minhas limitações, para dizer assim. Então, a primeira coisa, né, de um grande líder é se conhecer. Porque quando tu te conhece, tu sabe naquilo que tu é bom
e sabe daquilo que tem limitação, né? Esse é o primeiro ponto. Para depois, sim, tu começar a delegar ou te apoiar. Porque naquilo que eu sou, né, digamos, limitado, eu tenho que ter uma pessoa que venha para me complementar com aquilo. E aquilo que eu sou bom é onde eu vou desenvolver essa pessoa. Então, tu vai ter que formar isso com as tuas equipes, com os teus pares. Meus gestores são assim, de cada loja. Então, eu vejo naquilo que o cara é bom, é naquilo que eu vou apoiar ele, entendeu? Naquilo que eu tenho imitação é onde eu vou chegar pro cara e vamos dividir. Tem que ser meio que participativa a liderança. E não pode ser impositiva. Se tu ficar muito na questão da liderança de que eu sou mais do que o outro, pronto, aí já não tem mais uma soma, né? Aí tu já tá a fazer a divisão. Nessa forma de como tu atuar, tu também faz com que eles façam para a equipe. Porque eles também vão ter as limitações dele. E aí eu vou dizer, olha, viu, nesse item, tu precisa te apoiar em tal fulano. É a melhor forma de tu crescer, por quê? Porque tal coisa tu não é bom comercialmente. Então tu tem que ter um consultor comercial que vai ser o teu braço para desenvolver as campanhas, para ficar fazendo isso aí. Então, tu mostrar para eles esse formato, né, de ver a situação, né, da liderança, é a melhor forma que tu fazendo pelo exemplo. E é dessa maneira que eu tento fazer com os meninos lá embaixo. Ah, que legal, cara, que bacana. Tu teve uma passagem também ali pela, não me lembro a marca agora, mas na área comercial também, né? Sim. E isso te trouxe uma bagagem também para utilizar no pós-vendas. O que dá para dizer assim que tu consegue usar do comercial que tu aprendeu ali, né, que tu pegou de experiência, que tu utiliza hoje no pós-vendas? Cara, e o meu mentor lá, a pessoa que me desenvolveu, é um cara muito bom empreendedor. Até eu vou falar do nome do Jefferson Furstenau, né? Então foi na Kia, eu iniciei com ele na área de pós-venda, estava resolvendo um problema dele lá de garantia, né? Ele me trouxe para a operação, a gente conseguiu resolver essa questão de processo. E em determinado momento ele trouxe uma bandeira, uma chinesa, Geely, para lá. E quando ele trouxe aquela bandeira de um chinês, o que ele teve a brilhante ideia? Se eu tenho dificuldade do cara ter a segurança em comprar um carro chinês por questão de garantia, né, do produto, vou botar um cara da área de pós-vendas a ser o gerente de vendas lá. E ele veio com essa proposta para mim e eu disse, olha, Jefferson, a única coisa é que eu não domino nada da área comercial, né? Ele disse, não tem problema, nós vamos desenvolver isso juntos. Então, nesse momento, quando ele me deu a oportunidade e me deu, né, vamos dizer assim, um braço para mim poder, né, suportar, que era o outro gerente comercial da Kia, foi onde eu fui aprendendo algumas coisas. E uma delas que eu faço sempre, né, que eu digo assim, ó, no pós-venda tu resolve problema. E tu tá acostumado a resolver problema. Então, às vezes, tu minimiza um problema que tu resolveu lá porque eu só apertei um fio. Só. Na área comercial é diferente. Tu precisa cantar, entendeu? Tem que ter esse lado mais assim. Então, não é só, né, vender um carro, não é só alguma coisa. Tu tem que fazer todo um merchan, fazer um cantar, entendeu? E é isso que tu vem aprendendo na área comercial. Que agora o comercial, cara, ele é muito mais, como é que eu vou dizer, enfático, né? Muito mais lado emocional da coisa, assim, do que nós do pós-vendas era o racional. E racionalizava demais a coisa. É o encantamento do cliente, né, no Dá comercial. pra dizer né? que tu nunca mais só apertou um parafuso. Nunca mais. Que legal, mas sabe que tem um ponto importante, né? Porque quem entende o pós-vendas como um investimento, retém o cliente, né? E muitas concessionárias, aí eu não... Creio eu, né? Não vou generalizar também. Mas muitas concessionárias ainda identificam o pós-vendas como pagador de conta. Mas, na verdade, o pós-vendas é aquele departamento que vai reter o teu cliente. Tu presta uma boa assistência na parte de vendas. Quando tu necessitou, tu precisou daquela assistência, tá aqui, cara, eu tô contigo, eu vou te ajudar. E hoje tu tem um papel, acho que internamente, né? Porque tu já passou na parte de vendas e agora na parte de pós-vendas também, que eu acho que tu trata com a tua equipe isso com maestria, assim, né? Sim. E tu sabe que ali no Grupo Carburgo, como a gente é muito forte na área de vendas ali, esse cuidado de entreguei um carro pro cliente e aí eu tenho algum problema, ele não entra na linha comum, né? Então, os próprios gestores, entre gerente comercial e gerente de serviço, já dão essa agilidade num problema numa mídia. Às vezes é só uma explicação. Mas como são departamentos, né, distintos, se não tem essa sinergia, às vezes não acontece. E muito isso em função do quê? Do foco na relação do cliente. A gente tem o foco na relação do cliente. É o cliente que vai manter aquele negócio. Então, por isso que a gente precisa atender rápido o cliente, resolver rápido o problema dele, para que a gente não tenha, né, digamos assim, uma perda para uma outra marca concorrente. Cara, e que legal da Volkswagen, né? Porque a gente teve agora recente a entrevista com o Ruga e a gente estava falando sobre a relação concessionária-montadora. A Carburgo está indo para 70 anos já de Volkswagen, né? Então vocês iniciaram 65, 63 fez. 63. É. Imagina, são, cara, 63 anos, 70 anos de Volkswagen no Brasil. Quase a idade do Gustavo, né? Quase a idade do Gustavo. Como que tu enxerga a cultura Volkswagen nos colaboradores e como vocês conseguem aplicar isso na equipe, nas novas pessoas que estão chegando?
Quando tu fala em Volkswagen, né, tu fala uma questão envolve até família, né, sonho, né, porque quem nunca teve um Volkswagen, entendeu? Meu primeiro carro foi um Fuca. Quem nunca foi pra praia de Kombi, né? Quem nunca foi pra praia de Kombi? Eu aprendi a dirigir um Gol 91. Olha aí, ó. Então tem esse lado mais emocional, né, que é o lado do sentimento, da Volks, né. Mas só botando um adendo, mas a Volks também comete erros, né? Porque foi ensinar logo uma carteira pro Jefferson num Gol, difícil, né, cara? Difícil, complicado, né? Boa. E essa paixão que a montadora traz isso para concessionário, é da mesma forma a gente faz isso com os colaboradores, entendeu? Então, a gente fez agora um evento ali de comercial que o cliente fazia, a Volks, né, trouxe para nós, a gente fazia uma compra, ganhava uma combizinha. Era um chaveirinho, uma Kombi, cara. Tu não tinha que ver o que era a procura das pessoas para aquele chaveiro. Né? Tanto os clientes que vinham fazer a revisão, como os funcionários pensando assim, e agora quando sobrar, dá para vender isso também no balcão, sabe? Que era um brinde que vinha para ser dado para o cliente. Eles mesmos, né, quando vão trocar de carro, já procuram para ter uma Volkswagen. Em Caxias do Sul, a gente tem um evento que a gente faz agora em novembro vai ter lá, o encontro só dos carros antigos da Volkswagen. A gente pega lá aquela rua da João Nichelle, que é na frente da loja antiga Panambra, né, que a gente chama de Carburgo Shopping, e aí coloca todos os veículos antigos. E aí tem funcionários nossos lá que tem Gol, que tem Brasília, sabe, com placa preta, que levam para lá para expor, pelo tamanho da paixão que tem com a marca. Que legal. É isso da paixão, agora eu lembrei que meu pai teve 2 Kombi, desde que eu me conheço por gente, né, que nem tu. E ele tem coleção de Kombi miniatura até hoje, cara. Olha aí. Ele não pode ver uma Kombi num lugar e só vou pegar para levar lá. Então, a minha filha vai lá, brinca lá, ele já fica de olho aqui para ver se não vai estragar. Tu não mexe nas minhas Kombi, guria. E é uma paixão mesmo que tem, né? A gente tava falando antes com o Ruga ali que tem um pessoal que transforma as Kombi em motorhome, então tem vários segmentos assim. Isso é bem legal e como é cultural nas marcas automotivas. Porque tu tem a Harley Davidson, tu tem a Jeep, né? Em algum determinado momento ela se popularizou com os carros. Mas eu acho que essa chegada de novidade, porque a gente se tornou imediatista. Então a gente está sempre precisando de novidade, de carros novos, lançamentos. Se perdeu um pouco dessa cultura, né? De criar conexões com um veículo, com uma marca. Antes, a própria Coca-Cola é um exemplo disso. Eu li agora, foi mês passado, acho, semana passada, não vou lembrar a data ao certo, sobre o Papai Noel, cara. O Papai Noel vermelho e branco foi por conta de publicidade da Coca-Cola. Não existia esse símbolo, foi a Coca-Cola que implantou. Então, o poder das marcas, né? No nosso meio aí. Voltando aí agora, trocando de assunto totalmente... Como que hoje tu faz a gestão? Tu cuida de uma loja? São mais de uma loja? Como é que funciona essa gestão meio que híbrida? Hoje eu sou o gerente da área de pós-vendas e eu tenho abaixo de mim gestores de loja, né? Então, por exemplo, em Caxias, em cada ADN tem um gestor. Aqui na matriz ali, daí tem um gestor que cuida da matriz e da filial, que é Sapiranga. E depois ali em São Leopoldo e Gravataí, que é as outras duas ali, a gente tem outro gestor cuidando das duas. Então, eles respondem direto. Depois disso, tem uma coordenadora de ATC, que faz a implementação e acompanhamento dos processos. E abaixo disso aí estão os consultores e os produtivos ali. Do meu lado eu tenho um gerente de peças, que daí também é gerente master de peças, que também faz essa mesma função, das 6 lojas, cuidando do atacado, compras, estoque e tudo mais. Então a gente divide entre 2 pessoas aí, circulando nas lojas. Hoje vocês trabalham um atacado de peças na Carburgo. No atacado de peças. Show de bola, show de bola. Vou até roubar um pouquinho das perguntas do Gustavo aqui. Você tá lendo as minhas perguntas aqui para esconder, né? Começar a esconder. Mas essa chegada dos elétricos aí, a gente sabe que tem toda essa questão cultural por parte da Volkswagen, né? Do pessoal gostar de fato da marca e tal. Mas teve uma enxurrada aí de elétricos com marcas novas, marcas chinesas. Como que tu vê a preparação? Porque, pelo que eu me recordo, a Volkswagen ainda não fez nenhum lançamento de veículo elétrico no Brasil, né? Como que vocês, como pós-vendas, estão se preparando para isso, identificando se vai vir veículo, se não vai vir? Nós temos um evento que é o PVEX, e nesse evento do PVEX é onde reúne vendas e pós-vendas de todos os concessionários do Brasil em São Paulo. E lá a gente vai falar sobre o planejamento do ano que aconteceu e do próximo ano. Ali vai ter todos os próximos lançamentos. Vão ser 5 modelos e 2 desses modelos são híbridos. Então não terá o modelo elétrico, mas a Volkswagen vai focar só na parte de modelos híbridos pro próximo ano. Sensacional. E a gente fala muito sobre elétrico aqui, porque é uma tendência, não, já é a realidade dentro dos grandes centros, né? E a questão de estrutura, né? Voltando um pouquinho do que o Jeff tinha falado ali, longas distâncias, né? Aqui dentro do país, acaba interferindo um pouco, os pontos de energia acabam ficando meio
espaçados, né? Então o pessoal acaba, em questão de viagem, se preocupando um pouquinho mais. Inclusive a gente tem um primo rico aqui, que é o Gustavo, né? Então ele é o responsável aí por trazer mais ideias de elétricos para nós, porque ele anda num. Tá contigo, Gustavo. Já aproveita e engaixa uma pergunta aí para nós aí. Aquela que tu gosta. NPS. Ele ama. Não, pode que só eu sofro com NPS, né? Não, então vamos. A gente já tinha falado com outro convidado que também era da Volkswagen, que a Volkswagen agora está crescendo no NPS, está em primeiro lugar, se eu não me engano, né? Então, como é que a Carburgo vem tratando isso aí, essas dores do NPS aí, para se manter também em primeiro lugar? Né? Bom, Gustavo, essa dor aí é de todo concessionário. Eu duvido que não tenha um que não falou sobre isso, né? Que passou aqui, né? O pessoal costuma tentar correr quando a gente fala que é NPS. Parece a montadora chegando para falar de qualidade na concessionária, né? Mas o que a gente tem feito, né? É muito foco no resultado. Então, o que a gente fala com os nossos gestores, né? O NPS ali que a gente faz, que hoje para nós é 2 pesquisas, tem o 100 e o CSI, é dia a dia. Então, a gente tem lá o nosso CRM interno, que a gente faz a pesquisa para o cliente que passa, né, em até 2 dias. E a montadora também faz junto. Então, a gente vai fazendo sempre leitura de cada verbalização. Daqueles clientes que a gente precisa fazer uma ação rápida por algum problema, o gerente faz contato, né? E daqueles que dão a nota, né, máxima, aí é o nosso operador que faz contato para lhe responder a pesquisa. Porque também outra, né, situação, a gente fala, acho que teve um, Thiago, que, né, brincou, que para reclamar tem até o site, reclame aqui, né? Exato. Mas para elogiar não tem site nenhum, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho que é ligar para o cliente, né? Muitas vezes a gente pede até para o consultor, porque se for o consultor que lhe atendeu, nós temos uma relação, né? Ele vai ligar e vai dizer, ô Jefferson, desculpa aí, tá te incomodando, mas preciso, eu vi que o senhor deu 5 na nossa interna, preciso que você responde lá na caixa de e-mail 5 estrelas. E é dia a dia. Então cada gestor faz acompanhamento diário com os consultores e a gente fica medindo esse indicador, né, para estar dentro do objetivo e se manter em primeiro, né, que é a pressão. E isso, de certa forma, acaba vindo muito de encontro ao que a gente falou ali antes, daquela visão 360, né, do pegar um pouco do comercial, trazer para pós-vendas, porque tu acaba sendo um vendedor também, né? Tu tem que garantir que a qualidade do teu atendimento ele foi excelente para o cliente continuar na marca, né? Justamente. Eu tenho algumas lojas que são muito próximas, pega São Leopoldo e Novo Hamburgo. Aí tu imagina, além de se manter na marca, se manter no mesmo pós-vendas, né? Então o cara mora em São Leopoldo, trabalha em Novo Hamburgo. Daqui a pouco ele foi lá, fez a revisão em Novo Hamburgo. Aí entrou lá naquele ritmo, lá faltou um detalhe, alguma coisa que ele não percebeu. Aí ele passou em São Leopoldo. Aí vem a hora do consultor fidelizar ele. Olha, vou fazer esse algo mais, isso aqui, da próxima vez. Eu vou lhe ligar antes, daí você traz o carro aqui em São Leopoldo, eu consigo dar essa atenção. Então, entre eles mesmos também concorre para fidelizar para a própria oficina, né? Concorrência interna boa para a empresa, né? Porque se mantém lá, acho né? que esse é um detalhe bem bacana, assim, que é o atendimento do consultor ali, faz toda a diferença, porque o problema vai ter, né? Vai ter uma satisfação, pode ser lá nas vendas, né? E agora, quando foi fazer a primeira revisão, aí é o momento que eu tenho de falar. Então, se o consultor, né, deixar sempre ele a par e falar, explicar tudo certinho como funciona, a tendência de minimizar esse dano aí na nota, uma nota detratora é bem melhor. E tem um detalhe importante, né? Porque são 2 pesquisas, na verdade, né? O CSI ele trabalha sobre recomendação, ou melhor, o CSI trabalha sobre satisfação e o NPS é recomendação, né? Então, o quanto você recomenda aquela concessionária e o quanto você está satisfeito com aquela concessionária. Então, é importante também, né, a gente explicar um pouquinho para o público, porque certamente o nosso público externo, principalmente, enfrenta essa dificuldade de entendimento, né, consultores técnicos e tal. São 2 modelos de negócios diferentes, né? Porque quando tu trabalha sobre recomendação, significa, olha, não significa que eu estou satisfeito, eu estou te recomendando. Tu pode vir aqui que os caras vão te atender, mas não estou dizendo que te atende com qualidade. E a questão da satisfação, aí sim ela entra num nicho um pouquinho mais aprofundado do negócio, né? E hoje tem um impacto financeiro para vocês perante a montadora, né? Vocês são avaliados dessa forma, né? Sim, e é muito forte isso, porque ele já tirou um percentual do bônus da compra, né? Então, era um valor que se vinha para a concessionária, que hoje, o que acontece? Ele retém pelo bônus da compra do carro, e tu precisa ter essa nota nos 2 departamentos, que eu falo sempre, vendas e pós-vendas. Então, se tu tem esses 2 indicadores ali na venda e no pós-vendas de satisfação, aí vem o retorno financeiro que a gente fala. E hoje qualquer montadora está vinculando tudo ao retorno do bônus. Não tem uma que não faça isso, né? Mas, então, para a saúde financeira da concessionária também, principalmente de grandes grupos, tu precisa fazer um indicador. É indicador de volume de venda de carro, é indicador de volume de venda de peças, e todos eles estão atrelados na qualidade. Quando tu fizer a qualidade, tu ganha o retorno em cima de todos esses
indicadores ali. E é um desafio gigante, assim, porque o brasileiro ele já tem aquele costume de passar por média, né? Já tem aquele costume de, tipo, não tira... Ah, tirei 6, tá bom, né? Então ele vai... Não basta atender bem. Tu atender bem, tu vai ganhar um 4, tu vai ganhar um 3. Né? Para garantir o 5 tem que ser excelente, né? É, que nem 10 não falou pra Deus, né, cara? Cara, e pior é que a gente escuta isso, né? O que é mais triste é que a gente escuta isso, né? Mas assim, é a realidade, né? Pra ti hoje dar um 10, a gente até costuma falar sobre isso. Tu vai num local, tu é bem atendido, cara, se não superou minhas expectativas, não tem por que eu te dar um 10. Tu me atendeu, tu fez o teu papel, tu foi lá e tal. Agora, pra ganhar um 10, o cara tem que fazer algo mais, que né? dá nota ruim nas funcionárias. Achou o cara da nota ruim, o fundador do Reclame Aqui. Eu brinco pros consultores o seguinte, ó, por exemplo, pegar no CSI, que daí é 9, 10, 9, 8 já é um detrator, porque daí ele já tá indiferente, né? Cara, tu não precisa me dar o 10. Me dá o 9. Me dá o 9, tá bom. Me dá o 9. Direciona pro 9, até, a gente faz até aquelas carinhas assim do mais ou menos, né? E o 10 é feliz, direciona pro 9. Porque ainda assim tu tá com o cara dentro. O brabo é quando o cara dá 8 ainda, que não tá nem... É a nota neutra, né? Neutra. Ali que Muito bem atendido, nota 8. Isso, mais ou menos. Esse é o problema, porque às vezes a pessoa tá dando nota 8 e tá achando que tá dando uma nota boa. Né? Mas para pesquisa não é suficiente. É neutro. E hoje vocês têm uma pesquisa, uma base de pesquisa interna. Antes de chegar da montadora, vocês trabalham nessa pesquisa? Sim, a gente tem o Cionet, a gente tem um departamento de qualidade lá, então que é o departamento de experiência do cliente. E vai ter 2 pessoas que vão estar disparando isso com o Cionet e medindo. Ela vai estratificar para nós também o indicador de se eu tive um problema na lavagem. E também vai nos trazer aqueles clientes que estão extremamente satisfeitos para a gente fazer o contato. Então já chega mastigado para o gerente, né, fazer esse contato ali depois, através do Cionet. Show de bola. E agora vamos falar de dinheiro um pouquinho, né, Boa. Jean? Eu acho que essa parte é bem importante, né? Só falando em dinheiro um pouquinho, se a Cionet quiser nos patrocinar também, estamos abertos. Não Aí, só ó. a Cionet, né? Já vou aproveitar o gancho, mandar um abraço especial a todos os nossos patrocinadores. Bruno, joga na tela aí, @Atitude Vídeo Produtora, sua produtora audiovisual. Se vocês gostaram do nosso estilo de programa aqui, querem fazer um parecido, igual, é na Atitude Vídeo Produtora. Também mandar um abraço pro pessoal da Confraria das Máquinas, que são responsáveis pela sua diversão, tanto no final de semana quanto no meio da semana. Ali eles estão com uns eventos bem legais ali, já fizeram stand-up, enfim, eles estão vindo com várias novidades, vale a pena seguir aí também, @Confraria das Máquinas. Um abração especial para essa parte, o Jeff gosta bastante, Gustavo, que é aquela parte de descanso, né? Descanso, né? Aquela parte que tu relaxa, Aquele soninho, né? Deita, aquele sono muito bom, garantido sempre pela Canoas Colchões, que vai te vender aquele colchão excelente. Show de bola. E um abraço especial para quem trabalha direto lá contigo, né, Gê? Pessoal da... Da Brazo. Exatamente, grupo... Revise. Que bom, eu achei que o Gustavo não ia vir nessa aí, cara. Que bom que ele veio. Tecnologia, eu ia na Mobato, né? Mobato, Revise e Brasa é todo o mesmo grupo aí. Voltando agora à nossa entrevista aqui, falando um pouquinho sobre dinheiro também. Hoje tu está numa posição muito importante dentro da empresa, né? Que é a parte de gerência geral, né? Então tem toda a questão de tratativa com pessoas, tratativas com lideranças, tratativa com subordinados, mas também com o dono da empresa, né? Que precisa de números, precisa fazer a empresa se manter. Como que é essa organização para ti, assim? É uma questão meio solitária, né? A gente sabe que gestão é algo meio solitário, né? Sim. E a gente tem ainda uma parceria que é uma consultoria, né? Então, além de eu prestar conta para o dono da empresa, todo final do ano a gente senta, define as estratégias para o próximo ano, monta um orçamento. Então a gente vai ter uma projeção de passagem, faturamento, projeção de despesa e de resultado. E mês a mês tu tem que prestar conta para essa consultoria e para o dono da empresa para ver se tem o retorno do investimento. Então são 6 lojas que a gente faz isso e a gente acaba trazendo o gestor junto para esse negócio, né? Então tem aquele gestor que tem um domínio melhor do DRE, ele tem a caneta na mão, que eu brinco, né? Ó, tu tem teu orçamento, se estiver dentro do teu orçamento e cumprir as tuas despesas e fizer o objetivo do faturamento, tá tudo certo. Se o cara não tem a caneta na mão e as despesas estão um pouco descontroladas, daí a gente segura um pouquinho e a gente vai ter que acertar ou a despesa ou é o faturamento, que eu falo sempre, né? Mas o que vale sempre é a última linha. Quanto é que tu vai deixar de lucro líquido de cada operação? É o contra-cheque da empresa, né? É o Lá contra-cheque. embaixo é o que vale, né? O famoso layer. E muitos são remunerados acima disso, né? Então, por isso que eu falo, cara, daí o cara chega e fala, olha só semestre. Pois é, precisamos melhorar o nosso lucro, né? Para dividir isso entre os sócios, ainda. Porque assim, ó, eu sou nada mais que um sócio de vocês, né? Então, a gente tem uma operação, tô dentro daquela operação e eu sou um sócio de ti para dar um resultado. O dono da empresa, ele só quer a parte dele do investimento. Então, a gente faz esses encontros semanal e depois no final do mês para prestar conta do faturamento.
E bem vindo bem, né? Eu não posso dizer assim, ó, que nós crescemos ali e estamos projetando entregar acima do orçado esse ano. Ah, que coisa boa. E quais são os projetos aí da Carburgo? Pretendem aumentar o número de lojas? O que eu posso te dizer disso, né? Sabe que tem algumas coisas meio confidenciais, né? Segredos, sabe? Mas no projeto nada é confidencial. Aqui pode falar que ninguém escuta o programa. Ainda mais que dá engajamento. Dá engajamento. esporte, Pode falar, esses pode furos, falar. Mandar um abraço pro Carlos lá. Carlos, ele não vai falar nada aqui. A ideia é crescer assim. A gente fez uma aquisição no ano passado que foi da Eiffel, né? Então, tu vai em Caxias do Sul lá, fala em Eiffel, é uma loja da Carburgo, que é uma Peugeot Citroën em Caxias do Sul e em Bento Gonçalves. E nós estamos fazendo uma estratégia em cima da qualidade para que o próximo ano, né, a gente entre no paro aí de uma aquisição aí de uma nova marca aí, né, que esteja chegando ali. Vai depender muito, né, se for Volkswagen, nós entregar ali os indicadores de qualidade para a gente ter participando dessas concorrências, né. Mas hoje é muito fechado isso. Hoje está a mão de grandes grupos, né. A última que foi a McAltor lá, que foi vendida para Felite. E aí era muito na ponta do estado até, né. Eu ia comentar isso, inclusive, que a tendência do mercado no mundo de concessionárias são os grandes grupos, né? Tem se afunilado muito ali em grandes grupos. Né? Não se tem mais tantas concessionárias que fiquem com uma marca só, né? Sabe que em 2009 eu trabalhei na IESA. Na época a IESA era 6 lojas, 3 Renault, 3 Nissan. E o Marco Narras, naquela época, ele falava isso. Daqui a 10 anos... o mercado do Rio Grande do Sul vai ser dividido em 3 ou 4 grandes grupos, que a maioria parte, que eram grupos pequenos, não iam sustentar a operação e ia ser adquirido por aqueles que estariam melhor organizados financeiramente. Naquela época a gente já trabalhava com DRE, com orçamento, né? E o nosso papel era esse, era organizar a estrutura e a base da próprio grupo IESA para fazer a aquisição. E foi o que aconteceu, né? Então a IESA expandiu, o grupo Santarém, a própria Carburgo, o grupo ali Sinosserra, que vem da Guaíba, né? Veio colocando em cima de pequenos players e assumindo. E para a montadora é melhor também nisso, né? Até na negociação. Porque daí tu aumenta o número de casas. Eu acho que foi o Ruga que falou nos bastidores com nós, que ele falou o seguinte: para uma concessionária manter uma concessionária ou 5 operações, só vai mudar o número de funcionários. Porque o RH é o mesmo, porque a tua contabilidade é a mesma, fiscal é o mesmo. Então tu consegue aumentar e a montadora ela tá espremendo as concessionárias para vir mais nessa pegada aí, né? Voltando um pouquinho ali sobre a questão da gestão, a gente fala bastante sobre números, né? Enfim, retornos financeiros e aonde quer chegar, mas para tudo tem um propósito, né? E qual é o propósito do Jean hoje, né? De estar lá liderando equipes, qual é o legado que o Jean quer deixar aí pro pessoal? O que eu vejo assim, né? Falando um pouco de gente, né? E gente é que move, né, os negócios, né? Não adianta tu deixar o resultado financeiro lá, ok. Isso é base do negócio para sustentar, né? Perpetuar qualquer negócio. Mas tu precisa passar e desenvolver e deixar legado nas pessoas. Então, por onde tu passa, seja um colaborador, seja um próprio cliente, parceiros comercial, e tu deixar um legado ali, um propósito, algo que faça crescer, tu tem que fazer bem para os outros, né? Porque quando tu faz o bem, tu desenvolve, resolve a dor, resolve um problema de alguém, tu já criou, né, um vínculo ali. E tu resolver e atender isso nas pessoas, seja qualquer pessoa que a gente está cruzando ali, eu falo muito isso, né, por mim mesmo, pelas pessoas que cruzaram com o meu caminho, tu deixa esse legado. Essa pessoa vai pensar, cara, passei por o Jean foi lá, me viu, tive dificuldade financeira e me resolveu. Ou estou aqui hoje, como tem um lá, como, né, um gestor da loja, porque o cara me enxergou isso em mim. Eu tenho um colaborador que, na minha época, ele era auxiliar mecânico. E até hoje, quando ele tem uma promoção, ele muda de função, foi um dos convidados aqui, que é o Christian. Sim, queridão. Nossa, e é um cara que tem maior gratidão por aquilo que a gente fez no passado. Então, quando ele te liga e diz assim, Jean, ele me chama de chefe, chefe, tô mudando de função aí, assumi lá agora o gerente geral da Viaport. Pô, cara, isso aí é o maior sentimento que a gente tem, né? Pô, olha só o bem que a gente fez para aquela pessoa. E a gratidão dele que não esqueceu de ter. Exato. Isso aí. Que legal. Eu fiz consultoria para ele uma época ali que ele tinha funilaria própria, e aí ele lembrar disso, cara, tô precisando de um cara que entende de funilaria, vou chamar o Jean, porque o cara tá, né, domanja disso aí. Então essa relação e esse, né, gratidão que a pessoa tem por ti é o que vale qualquer, né, movimento levantar de manhã e trabalhar, né? No final, Jean, nossa história é sempre contada pela boca dos outros, né? Porque quando tudo isso acabar, vai ficar o legado que a gente deixou e a gente não vai estar aqui para se defender, né? Eu acho que essa é a maior missão. E a gente comenta muito sobre propósito aqui, né? Propósito das pessoas que estão chegando, propósito das pessoas que estão na liderança. Quantos líderes que são líderes não estão em posição de liderança?
Então é isso, Jeff. Estamos chegando no finalzinho, infelizmente. Né? A gente não gosta dessa parte, é a parte meio triste, né, do programa. Parte que vai baixando... Vai baixando o clima aqui, né? assim, né? E passa rápido aí. Passa muito rápido, né, Jeff? Passa muito rápido. Emendo já minha pergunta, aquela? Vai, mete marcha. Então tá, né? A minha pergunta é... Na verdade não é uma pergunta, né? É um pedido. Uma indicação. Uma indicação, né? Indicação. Para que tu indique alguém, né? Pra gente estar entrevistando aqui numa próxima oportunidade, pra estar sentado nessa mesma cadeira aí, Olha aí. conversando com nós. Vou dar um cara aí que eu me inspirei na área comercial, né? Até para botar o compromisso dele ali, que hoje é presidente. Claro que a agenda talvez seja um pouco difícil, é presidente do Sincodiv, titular de concessionária, grande empreendedor, né? Ele teve concessionária no Uruguai, cara, quando eu participei, que é o Jefferson Furstenal. Sensacional, Já sensacional. fica o convite, né? Já fica o convite aqui, já tá carimbado aqui, depois vai o Gustavo lá, ó, já passa o link, já faz o link com o Gustavo aqui, nossa equipe, como é que diz? Quando vai fazer o setor... Relacionamento. Setor de relacionamento. Tem o CRM. CRM. Depois manda a pesquisa de satisfação pra nós lá também, tá? Dá um 10 no NPS do projeto piloto, por favor. Perfeito. Gustaveira, vou deixar o momento... Depois é porque é pra se emocionar, né? Tem que Exato. Jean, vou fazer a minha pergunta então aqui, que é qual o conselho que tu deixa para essa nova geração? Esse pessoal que está chegando agora, que quer conhecer um pouco do mundo automotivo, quer conhecer um pouquinho da Carburgo, Volkswagen, enfim, quer entrar no nosso meio aqui. Cara, a primeira coisa que eu digo é assim, ó, faça aquilo por paixão. Por aquilo que tu queira, né? Que tu goste, né? Não por dinheiro só, né? Outro conselho que eu dou é erre muito, né? Mas não nas mesmas coisas, porque aí tu tá fazendo, tu não tá só pensando e planejando, né? E tenha coragem, cara, para viver teu sonho. Porque muitas vezes, assim, tu deixa de viver coisas que tu nem imaginava, né? Se não tiver coragem. Exatamente. O Jeff, ele tem um momento engraçado, né? Que eu falei que é... Cara, tu que fala, tu que falou. Não ele tem um momento, a gente tem um piadista aqui no grupo que eu falei assim, ó, deixar o momento de quem quer entrar no nosso meio automotivo, Jefferson, nosso meio automotivo, tá? Que ele dá deixa no ar assim, né? E quer que a gente fique sério, não tem como, né? A quinta série... Não saiu? Não consegue, né? Ele não consegue, ele tem que levantar a mão. Mas enfim, pessoal... Que honra mais uma vez, Jean. Nosso muito obrigado. Eu vou dar seguimento, calma que eu ainda tenho que fazer uns agradecimentos aqui. Jean, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra a gente poder conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, conhecer um pouquinho da tua história. Fica o convite para uma próxima, porque teve história aí, ficou bastante história pendente, né? E antes da gente finalizar com o momento marcante do Gustavo aqui, a gente precisa mandar um recado especial para o pessoal que nos patrocina, que deixa esses caras mais bonitos aqui, nem tanto, que é o pessoal da Atitude Vídeo Produtora. Se vocês gostaram do estilo do programa, se vocês gostaram tudo é feito em chroma key aqui, tá? Então nada disso é real. O Gustavo, eu, enfim, né? A cadeirinha aqui tá tudo certo, mas o restante aqui é tudo feito em fundo verde, então vocês conseguem espelhar qualquer tipo de cenário, é bem legal. Venham conhecer o estúdio aqui, conhecer o Bruno, o Luciano, vai ser muito bacana. Mandar um abraço especial pro pessoal da Atitude, da Confraria das Máquinas, que são responsáveis aí por você ficar tranquilão durante a semana, no final de semana, curtir, tomar uma boa cerveja. Lá na Confraria das Máquinas tem muita coisa legal, muita coisa bacana. Um abraço para quem, Jeff? Pessoal da Brazo. Brazo. Vai no Brazo. Pessoal da Brazo também. Agora eu também me enrolei, pessoal da Brazo. Um abraço então pro pessoal da Brazo, né, do grupo Revise lá, que tem também a ferramenta da Mobato, que é uma tecnologia aí voltada para concessionários. Um abraço, obrigado aí por acreditar em nós. Exatamente, e tu, Gustavo, tu não vai te livrar, agora tu vai anunciar patrocinador também. Quando tu quer descansar, que tu quer tirar aquela noite tranquila, onde que tu encontra o colchão? Canoas Colchões, né? E qual colchão que tu encontra lá? Aí eu te peguei, né? Pra mim tem que ser o quinto. Mandar um abraço pro Fernando lá, que é responsável por você dormir tranquilo depois daquele dia cansativo. É na Canoas Colchões que você encontra o colchão certo para descansar, para ficar tranquilo, curtir a família. Então, Canoas Colchões. Voltando agora, Gustavo, tá contigo, né? Tá contigo, tem um momento especial, bem marcante aí que o Gustavo agora nós queremos ver o convidado se emocionar. Tem que chorar para gerar engajamento, senão não gera engajamento. A gente, na primeira vez que a gente deixou essa parte, né, o convidado falou assim, eu preciso falar da minha esposa, senão ela não deixa eu chegar em casa, né? Então a gente já reformulou, olha naquela câmera ali, aí, deu um recado pro teu filho lá, pra tua esposa que tá lá, que deve sofrer com essas viagens constantes aí, né? Então, é o momento agora de fazer uma homenagem para eles ali. Agradecer, né, a família, então, né? Porque a família é a base de tudo.
não tem, então, tanto os pais que tem que honrar pai e mãe, né, a família, e o legado que eu deixo que é o meu filho, né, então ele tá fazendo 16 anos, Nossa. ano que vem entra para essa função de menor aprendiz, né, então desejo ele entrar nessa questão profissional que de pé direito, mas fazendo aquilo que ele gosta, não precisa vir para o automotivo, né, mas que encontre, né, seu caminho aí na área aí. E Qual o nome dele? João Paulo. João Paulo. Se seguir os passos do teu pai, tu vai muito longe. Já tem um legado legal da família aí, né? Obrigado, O pai aí já deixou uma história bacana. Que bacana, que show de bola. Jeff, recado especial pra nos Exato, seguir, né? Nos seguir, @Projeto Piloto BR, segue lá, curte os vídeos que a gente posta, compartilha, marca o @ daquela pessoa que tu acha que tem que assistir aquele corte que a gente postou lá. Tu vai ver esse vídeo no YouTube, né? Mas tem na página no Instagram também os cortes que a gente vai postando. Então marca a galera, compartilha, curte, ativa o sininho no YouTube também. Nos siga também, que eu acho que tá, o nosso @ tá lá na bio do Instagram. E é isso. Se quiser também deixar um comentário lá com o tema, com convidados, né? É só avisar lá que a gente corre atrás. Exato. Se quiserem nos patrocinar também, estamos aceitando aí. Tem espaço para mais patrocinadores aqui na CTV. Vou aproveitar então para falar justamente sobre patrocinador aí. A gente tá com um plano bem atrativo, tá? Novembro, Black Friday, então a gente tá indo nesse caminho aí. Se você quer anunciar, botar sua marca aqui legal com essas beldades de apresentadores aqui, pseudo-celebridades, vai ser uma honra pra gente estar expondo o logo da sua empresa aqui. Entre em contato através do nosso direct, mande lá, olha, tenho interesse, quero expor a minha marca, que a gente dá toda a assessoria, conversa com vocês e os preços estão de fato imperdíveis. A gente reduziu tudo pela metade do valor, 50%, justamente para poder aproveitar aí também no embalo da Black Friday, né? Porque é a tendência, né? E dando um spoiler aí, né? Mais de 150 mil visualizações, né? E importante falar, né? Mais de Verdade. 150 mil visualizações nós tivemos nos últimos 30 dias e somente no YouTube, que é o nosso canal principal, a gente obviamente joga todo o tráfego para dentro do Instagram, mas aqui no YouTube é o nosso principal tráfego, digamos assim, a gente está em média de 30 mil visualizações. Olha, para um canal pequeno que nem nós, a gente reconhece que nós ainda somos 4 pequenos. meses, né? 4 meses de programa, indo para 5 meses agora, eu acho, né? Ainda somos pequenos, mas possivelmente com novidades para 2026, né? Que quem tiver com nós aí nesse ano de 2025 vai ter prioridade em 2026, então fiquem espertos. Importante, né? Vou dar um pequeno spoiler aqui, Vai né? falar do currículo? Pode falar, tá contigo. Então, quem também está precisando de uma oportunidade aí, a gente tem tá criando um network ali, né? Então, agora, deixar seu currículo ali, que a gente vai encaminhar para toda essa turma de gestão que já passou aqui, né? Então, deixa ali seu currículo, a gente vai ajudar da melhor forma. Exato, a ideia do Projeto Piloto é justamente essa, a gente criar conexões, criar vínculos aí. Se você está desempregado, entra em contato com nós que tu não vai ficar desempregado, pode ter certeza. Quer entrar para o mundo automotivo aqui, a gente precisa de profissional, cada vez mais profissionais gostando aqui do mundo automotivo, conhecendo um pouquinho, vai ser uma honra e obviamente também entrar em contrapartida aí, vir aqui, conhecer os estúdios, conversar com a gente, conhecer o Luciano, vai ser uma honra estar recebendo todos vocês. Jeff, essa questão da novidade, a gente podia largar um spoilerzinho aí, né, que a gente está numa tratativa legal aí, né? Logo a gente pode estar... Tô conta e risco aí. Então vou deixar. Deixar no ar. Deixar no ar aí. Deixa no ar, por enquanto. Pessoal, espero que tenham gostado. Jean, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Que honra. Espero que você tenha gostado, Eu antes de gostei tudo. muito. Né? Eu que agradeço, né? Acompanho desde o primeiro aí de vocês. Acho que sim, devem fazer o patrocínio. Já vou indicar uns amigos meus aí de oficina, porque, cara, o projeto é bacana e tem tudo pra decolar aí, cara, 2026. E te agradecer, né? A gente sabia que tu estava em Caxias hoje, então vim se deslocar até aqui para nos prestigiar aí, então para nós é muito importante isso aí. Muito gratificante mesmo. Jean, mais uma vez, nosso muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Estrada, asfalto queimando a cada passada. Os pneus giram, faíscas explodam. No jogo do poder ninguém se esconde. Projeto piloto, empurra o limite. Chama no peito, nada palpite. Acelera o sonho, combustível vivo. No volante o destino tá decidido. Tá decidido. Sala de vidro, contratos na mesa, na piscina.
pista da vida, cada ponto é presa. Dos céus às avenidas, a lutar não